Ele é um Deus que é bondoso, Ele é um Deus que está do seu lado, né? Então, a próxima música que a gente vai cantar, ela fala sobre a bondade de Deus, sobre outra característica. A gente falou sobre o cuidado e agora a gente vai falar sobre a bondade. Então, vamos juntos cantar a bondade de Deus, declarando para Ele que a gente o ama, que a graça dele nunca nos falta.
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, e nós habitaremos para sempre na casa do Senhor. Com estas palavras, Senhor, eu inicio essa oração, a oração de um coração que representa tantos outros, corações que são carentes de graça, que se sentem pecadores, que acham que não pode subsistir em Tua presença, mas o Senhor é fiel em todo o tempo. E o Senhor é bom. Nós sabemos que Tu és o nosso Pai e que amigo o Senhor é. Deus, o Teu povo hoje se reúne para ouvir não apenas a voz de um homem pecador, mas acima de tudo a palavra do Deus eterno. E essa palavra é capaz de dividir juntas e medulas e transformar histórias e fazer a diferença no viver de cada um que se rende. Que a Tua palavra hoje seja exaltada, que para a Tua glória hoje nós sejamos conhecedores não apenas do que o Senhor quer para nós, mas conhecedores do Teu afeto. Enquanto cantávamos, lágrimas rolavam, corações se derramam, Senhor, em Tua presença. Consola, Espírito Santo Consolador, esse culto é para Ti. Consola os abatidos, consola os que sentem dores, não apenas no corpo, mas sobretudo na alma. Cristo Jesus, vem a esse lugar e perdoa os nossos pecados. Pai Celestial, assenta-te não apenas em Teu trono, mas também assenta-te nesse lugar e faça morada em nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou membro dessa igreja. Essa é a minha igreja. Eu tenho que aprender a chamar de comunidade, mas essa é a minha igreja. E meu filhinho hoje me acordou de manhã cedo. Ele disse assim: papai, vamos para a igreja. E como todas as vezes que eu acordo, eu sou igual um carro a álcool dos anos 80. Sabe que não pega no tranco na hora? Ele falou: vamos para a igreja. Eu disse: quem está aí? Ele: vamos para a igreja. Acorda. E começou a gritar comigo. E antes de começar a minha mensagem hoje, eu quero que vocês entendam que eu tenho um carinho profundo por essa comunidade que abraçou minha família e que faz com que meu filho tenha vontade de ir para a igreja todo sábado. Ele não faz ideia do que é um pastor ainda. Ele não entende esse negócio, né, que é pequenininho. Então ele não quer vir para a igreja porque ele é filho do pastor. Não. Ele não quer vir para a igreja porque ele é um filho de um crente. Não. Ele quer vir para esse lugar porque até uma criança de 3 anos se sente abraçada pelo Evangelho nesse ambiente. Eu quero agradecer a todos vocês pelos esforços que vocês não têm medido para fazer desse lugar a casa de Deus. Não é só nossa casa, é a casa do Pai. E eu gosto de casa, dessa metáfora bíblica de casa do Pai, porque quando eu vou na casa do meu pai, eu não vou como eu estou na casa de outras pessoas. Quando eu vou na casa do meu pai, eu me jogo no sofá, eu deito. Se tiver calor, eu tiro a camisa. Eu levanto, eu abro a porta da geladeira e eu não peço permissão. Porque é a casa do meu? Do meu? E eu ainda digo: pai, cadê o chocolate? Ah, pai, o senhor está... Porque a gente é mal acostumado na casa do pai, sim ou não? Sim ou não? A gente é mimado na casa do pai, sim ou não? Meu pai prepara comida para mim.
Ele sabe o que eu gosto. Quando eu vou lá, ele faz o que eu gosto. Mas meu pai também faz o que eu preciso. Minha esposa sabe que meu pai tem um hábito maluco de achar que a cura está em sementes, grãos, ervas. E ele tem, sei lá, tem uma mesa só com potes, linhaça dourada, gergelim da Áustria, asa de morcego. E na hora que eu penso que ele vai fazer um feitiço, quando eu chego na casa do meu pai, ele pega aquilo que ele acha que é o que eu preciso para ficar forte, e que quando eu era adolescente só servia para me dar dor de barriga. Ele mistura tudo aquilo, coloca banana, açaí, guaraná para eu ter energia, e ele vai enfiando coisas no liquidificador que o liquidificador não bate. Quando ele consegue transformar aquilo que é muito sólido em líquido, o meu pai diz assim: toma, você está precisando, você está muito cansado, está viajando muito. E às vezes a gente vem para a casa de Deus para ele fazer isso com a gente. Gente, eu vou dizer uma coisa: a vitamina do meu pai é a pior coisa que eu já provei na minha vida. Ela nunca conseguiu provar. Por mais que meu pai insista, vai dizer: tá bom, aí me dá o copo, eu tomo 2. Mas a vontade que meu pai tem de me nutrir, até porque eu preciso, né, irmãos? A vontade que ele tem de me nutrir, às vezes, é maior do que a vontade que eu tenho de provar o sabor daquilo. E por que eu estou te dizendo isso hoje? Porque talvez a minha mensagem hoje não esteja o melhor sabor do mundo. Talvez o que eu vou pregar aqui hoje seja algo mais parecido com a vitamina do meu pai do que com a pizza que ele sabe que eu gosto e faz para mim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Na carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Quem aqui alguma vez na vida já escutou um sermão sobre a igreja de Laodiceia? Deixa eu ver a mão. A carta de Laodiceia. Uma grande maioria. Quem aqui já estudou o Apocalipse e tem familiaridade com as cartas, pelo menos alguma vez na vida? A galera também. Eu quero te falar que eu aprendi tudo errado na igreja sobre Laodiceia. Na igreja me ensinaram as coisas erradas sobre Laodiceia. E ultimamente eu tenho procurado ensinar para as pessoas aquilo que eu gostaria de ter aprendido no começo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 começa dizendo assim, me acompanhe na leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz quem, irmãos? Quem está falando? Como é que ele se identifica aqui? Amém. Grava isso. Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és o que, irmãos? Nem és o que? Frio. E nem o que? Quente. E olha bem essa frase de Deus: quem dera você fosse frio ou quente. Você consegue ver que Deus está dizendo assim: eu queria que você fosse frio? Quem dera, porque Deus não é sarcástico, ao contrário de mim. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente. E assim, porque você é morno, e nem é quente, e nem frio, eu estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos anos. Ser, pois, zeloso
e arrepende. E o versículo 20 diz o quê? Eis que estou aonde? A porta e faço o quê? E bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo onde? Onde? No trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ou às comunidades, se você preferir. A palavra do Senhor é impressionante, mas nós temos a tendência de tornar ela em algo adaptado a gente demais. E eu acho que nos nossos dias, o que nós vivemos tem ressignificado a nossa compreensão de algumas palavras. Quem que tem conta no Instagram? A galera, né? Beleza. Quem tem conta no Instagram tem uma quantidade de seguidores. O Instagram deu um novo significado à palavra seguidor. Antes, seguidor significava um discípulo. Hoje, seguidor representa um admirador. Alguém que gosta de você e que quer saber da sua vida. Alguém que quer te stalkear. Mas a palavra seguidor na Bíblia sempre vai ter a ver com alguém que quer imitar, copiar, ser igual e seguir a linha do que o mestre está fazendo. Laodiceia incorporou a versão seguidor do Instagram. E eles criaram uma igreja de comercial de margarina. Uma igreja linda, maravilhosa. E chamaram ela de The Walking Dead Church. Ou, se você preferir, Comunidade dos Mortos-Vivos. A igreja de Laodiceia tinha sérios problemas, mas não era consciente de nenhum deles. E é impressionante que, porque eles não conseguiam perceber, eles tinham uma palavra de ordem. Uma palavra que, nossa, essa palavra é muito importante para a igreja de Laodiceia. A palavra equilíbrio. Todas as vezes que eu escutava essa história, ou li esses versículos, eu ficava assim, mas não é frio e nem quente. No termômetro, frio e quente são extremos. Qual é o ponto de equilíbrio entre o frio e o quente? Qual é o ponto de equilíbrio entre o frio e o quente? Laodiceia quer ser equilibrada. Ela quer estar no meio do caminho. Nós vamos para a igreja, mas não precisa disso tudo, sabe? A gente não precisa se entregar demais. Para a igreja de Laodiceia falta intensidade. Eles decidiram viver o cristianismo insosso, sem excessos. Eles buscam um estilo de vida meio camaleônico. Não importa onde eles estejam, eles vão se adaptar à situação. Eles querem se parecer com o ambiente e não com o Cristo que reforma o ambiente. Intensidade para eles é chamada de insanidade. Deixe de excessos. Não me venha com extremos. Então, para Laodiceia, você pode ser louco por um partido político, por uma figura política. Você pode ser louco por um time de futebol, por um popstar, mas você nunca pode ser louco pelo Evangelho. Você nunca pode cometer excessos pelo reino de Deus. Você nunca pode cometer excessos como Jesus. E eles criaram uma espécie de evangelismo à la comercial de cerveja. Aprecie a religião, mas com moderação. Seja morno, bem morninho. Intoxicados pelo vírus da apatia e anestesiados em sua condição, os laodiceanos se tornaram comedidos. Não precisa parecer crente, porque o que importa é o que tem no coração. Esse negócio de aparência, isso machuca as pessoas. Os laodiceanos, eles são admiradores do Evangelho, e eles não entendem que o comercial de cerveja não tem nada a ver com a propaganda do reino. Os apóstolos do Pentecostes pareciam embriagados. Bêbados, foi assim que eles foram chamados. Laodiceia, você precisa se embriagar
com o Evangelho do mesmo jeito que os discípulos se embriagaram do Espírito em Pentecostes. Laodiceia precisa perder a linha pelo Evangelho. Laodiceia precisa tirar o salto e segurar no final da festa. Laodiceia precisa incomodar a opinião pública com o Evangelho. Laodiceia precisa chocar até os religiosos com o Evangelho. Laodiceia, aprecie o cristianismo sem moderação, mas eles insistem no equilíbrio da mornidão. 3 coisas eu aprendi muito errado sobre essa igreja, e eu gosto de classificar essas 3 coisas em 3 P's. Laodiceia tem um erro em seu propósito. Laodiceia tem um erro e isso lhe causa um problema. E Laodiceia tem um problema porque não entendeu o seu porquê. Propósito, problema, porquê. E qual que é o propósito de Laodiceia? Eu gosto quando a Bíblia vai trazer essas metáforas. Eis que nem é frio nem quente, sim és morno. E sim, porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. As pessoas me ensinaram na igreja que ser frio é errado, que ser quente é certo, e que ser morno é ser quase lá. É 99% salvo. Isso significa completamente perdido. A mornidão é o quase lá, mas não é isso que a Bíblia está falando. Aliás, a Bíblia diz que porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E disseram assim: olha, você já tomou água morna? Porque se você tomar água morna, vai dar o quê? Ânsia de vômito. E eu falei: será? Porque eu tomo chá e não me dá ânsia de vômito, e é morno. Mas será que é por causa do sabor? Aí um dia eu deixei a água morna e bebi. E é horrível, mas não me causou náusea a esse ponto. Eu não tive ânsia de vômito. Eu não sei se há algum problema comigo. Pelo menos no experimento que eu fiz não funcionou. Então eu fui atrás de tentar entender o que era que isso significava. Morno é a pessoa que não é quente. Então é melhor ser frio, porque o frio está perdido e está com o mundo nas mãos. O frio aproveita o mundo. Não encaixava. Eu descobri 2 coisas sobre a região de Laodiceia. Em primeiro lugar, eles ficavam próximos a 2 cidades. Eles eram vizinhos de 2 cidades. A primeira delas se chamava Hierápolis. Fala comigo, Hierápolis. Hierápolis era famosa pelas suas fontes termais. A água de Hierápolis era água quente, fervendo, borbulhante. E águas termais são medicinais, sim ou não? Sim ou não? Então as pessoas iam até Hierápolis em busca das suas águas quentes, porque quando elas chegassem em Hierápolis com os seus problemas de saúde física e elas se colocassem em Hierápolis nas águas termais, elas seriam curadas. As pessoas vão a Hierápolis em busca de cura. As águas quentes curam. Laodiceia não tinha fontes termais. Aliás, Laodiceia não tinha nenhum tipo de fonte. A água saía de Hierápolis quente por um arqueduto, uma espécie de cano do tempo passado. E aquela água chegava em Laodiceia, sabe como? Sabe como? Mornia, porque não está fervendo mais. Só que essa água passava e ia até outro lugar, chamado Colossos. Qual a primeira cidade? Hierápolis. Qual a segunda? Colossos. Colossos é onde tem a carta de Paulo aos Colossenses, obviamente. Em Colossos você tinha água fria. Agora imagine, não o nosso mundo. Pense no mundo da Bíblia. E o nosso mundo é maravilhoso. Gente, vocês, assim, eu vou falar a real aqui para vocês. Vocês estão chocados com o que está acontecendo no mundo hoje? O mundo nunca foi tão bom. O mundo nunca foi tão... a guerra na Palestina, não, isso acontecia todo dia, em todo lugar, na época da Bíblia. Isso era comum. Fizeram isso com bebês. Meu Deus, isso era prática, do passado. Hoje o mundo é maravilhoso.
nós temos ar-condicionado, nós temos a maior invenção da humanidade, que eu não sei quem inventou, mas eu acredito que essa pessoa vai direto no céu. Ele inventou a privada. Graças a Deus a gente não precisa mais ir para o mato. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem Wi-Fi, a gente tem conforto, comodidade. E a gente tem outra parada sinistra, chamada geladeira. E a geladeira, para a gente que vive em regiões quentes, é maravilhosa, porque ela vai conservar o alimento e a água como? Como? Gelada, fria, vai esfriar a temperatura. Agora, no mundo sem geladeira, o que vale mais? Que tipo de água vale mais? Presta atenção. A água quente ou a água fria? Você acha que você precisa mais de água quente ou de água fria? É impensável para alguém dos tempos bíblicos dizer assim: nossa, a água fria é o símbolo de algo ruim. Porque tudo que eles mais queriam era matar a sede. E matar a sede, você mata com o quê? Com água fria. Se de um lado você tem as águas termais de Herápolis, no outro oposto de Laodiceia você vai encontrar águas frias. Tanto as que descem pelo aqueduto, como as que banham a região. E água fria mata a sede e refrigera. Água quente faz o que, irmão, que eu disse? Água quente faz o quê? Cura. E água fria mata a sede e refrigera. E a água morna, ela nem cura, nem refrigera. Ela nem é terapêutica, nem mata a sede. E esse é o problema de uma igreja morna. Uma igreja morna pode ter o louvor mais lindo do mundo. Uma igreja morna pode ter a vivência mais light, mais soft, mais clean do mundo. Mas ela nem cura, nem mata a sede. Ela é morna. Quem dera ela fosse fria. Assim os pecadores entrariam nessa igreja ou em qualquer outra. E a sede do Evangelho, a sede seria saciada pela água viva. Quem dera eles viessem até a nossa comunidade e encontrassem água quente. Assim os seus pecados seriam perdoados e na sua vida eles seriam curados. Mas Laodiceia não quer ser quente. Laodiceia não quer ser fria. Laodiceia é morninha. Porque a gente quer ser equilibrado, para não assustar as pessoas, sabe? A gente não quer que as pessoas percebam o que a gente quer. Acaba não cumprindo o propósito que é ser igreja. Isso não é nenhum tipo de crítica a essa igreja especificamente nossa. Mas lembre-se que Laodiceia representa a igreja do nosso tempo, nesse bairro ou em qualquer outro. Ser Laodiceia é a nossa especialidade. Porque como a gente é equilibrado, como a gente é, sabe, na essência, não na aparência, como a gente não quer mostrar para o mundo quem a gente acaba se tornando estrategista. Filho, isso é mostrado? Você já nasceu laodiceano. Laodiceia tem agora um problema. No início da década de 60 do primeiro século, houve um terremoto que destruiu a maior parte das cidades ao redor de Laodiceia, inclusive ela. Na época, o imperador teve que envolver somas altíssimas de dinheiro para mandar para todas as cidades. Laodiceia estava arrasada. E o imperador disse: aqui está o dinheiro, verba federal. A gente está mandando verba do governo federal para vocês usarem nesse combate à catástrofe. Todas as cidades do entorno disseram: me dê, papai, é o que eu quero. Laodiceia não. Laodiceia disse: nós não precisamos do imperador para reconstruir a nossa cidade. Porque Laodiceia era o centro luxuoso mais pomposo do
da sua região. Eles disseram: nós não precisamos de ajuda externa, nós resolvemos o nosso problema. E sabe o que Laodiceia se tornou? Se o povo de Laodiceia dizia: nós não precisamos do imperador, a igreja em Laodiceia dizia: nós não precisamos do rei. Nós não precisamos do reino, a gente resolve o nosso problema. Veja como nós parecemos evangélicos, gospels, adventistas. Nós temos tudo que a gente precisa. Haviam três coisas na vivência laodiceana das quais eles se orgulhavam. Em primeiro lugar, eles tinham ouro. Só que a Bíblia diz: eu recomendo que você adquira ouro. Só que o ouro tem que ser refinado. O ouro de Laodiceia não tinha brilho. Como eles eram muito equilibrados, sempre mornos, sempre mais ou menos, de alguma maneira faltava brilho na vida deles. Será que quando as pessoas olham para você, igreja, e agora estou falando indivíduo, as pessoas veem o brilho de Jesus em você? Será que eu não estou falando da roupa que você veste, não estou falando do estilo de vida que você tem, nem da sua família de comercial de margarina, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando do brilho do evangelho que entra na vida dos desajustados. Será que a sua embriaguez com o Espírito é capaz de gerar brilho? Brilho. Em segundo lugar, Laodiceia está nua. E troca a palavra de Deus por qualquer tipo de biscoito. Quando você observa a região de Laodiceia, você vai descobrir que eles têm um comércio acirrado de um material específico, uma espécie de tecido que só era produzido em Laodiceia, que eles chamavam de lã negra. A lã negra fazia com que a Laodiceia Fashion Week fosse totalmente desejável. Nós temos o artigo moda mais luxuoso de todos. Só que Deus zomba do guarda-roupa de Laodiceia. E ele não diz assim: o problema é a lã negra. Não. Ele começa dizendo: o problema é que você usa essa lã negra e não tapa as flores deles. Eu acho interessante que a igreja de Laodiceia representa os nossos dias. E nunca, amigos, ouçam com carinho o que eu vou dizer agora. Nunca vivemos em uma geração que fez tanta questão disso por ano deles. Laodiceia não tem vergonha de estar nua. Ela ainda posta no Instagram, fazendo pose e biquinho, claro. Versículo bíblico, não pode faltar. Laodiceia não tem vergonha da nudez. As partes íntimas não são guardadas para o noivo, porque isso é exterior, isso está por fora. E lamentavelmente Laodiceia não entendeu que todo o seu comércio têxtil e toda a sua indústria de moda estão falidos diante do Evangelho. E esse mesmo Evangelho olha para Laodiceia e diz assim: você tem lã negra, que tal você comprar agora linho branco? E eu acho interessante que a metáfora é extremamente oposta, porque a lã negra ela é fofinha e ela é grossa. O linho branco ele é fino. Não, vocês não precisam desse tipo de roupa. A roupa que vocês fazem não é a que vocês precisam. Laodiceia é como Adão e Eva, só que eles são Adão e Eva customizados, sofisticados. Eles disseram: nós vamos fazer nossa própria roupa, perdemos as vestiduras de glória e agora vamos fazer folhas de figueira. E aí, Adão, o que você achou do meu cropped de folhas de figueira? Laodiceia trocou as folhas de figueiras pelo tecido luxuoso.
Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos, o pior que seja a sua situação, nós somos a geração mais rica que já viveu sobre a Terra. Tem alguém aqui da área da informática, ciência da computação, coisa do tipo? Ali? Beleza? O computador que levou o homem à Lua não cabia nessa comunidade. E tinha 128K de memória. O que é que tu tem no teu bolso agora? Tu tem um computador pelo menos 1 trilhão de vezes mais potente do que aquele que levou o homem para a Lua no teu bolso. Eu sei que é parcelado. Eu sei que tu ainda está devendo a maior parte das parcelas. Mas tu tem. Tu tem riquezas que esse mundo nunca viu. A maior delas para mim ainda continua sendo a privada. Salomão nunca pôde comprar um desse. Se ele juntasse todo o ouro que ele tinha, não dava um desse. As igrejas do passado não poderiam comprar isso aqui. Porque o luxo foi desbloqueado no século XXI. Eu acho que a frase que mais representa a nossa sociedade em todos os aspectos é: a favela venceu. Nós não vivemos mais uma vida de miséria. O pior que sejamos, nós temos mais recursos acumulados em nossa vida do que qualquer milionário dos dias da Bíblia. O que nós temos acesso custou muito caro e a gente hoje tem. Nós barateamos o luxo. Essa é a Odisseia. O povo que vive na época em que o luxo é normal. Eu não preciso do rei. Eu vou construir a minha cidade sem o rei. Eu vou usar o meu tecido para vestir o mundo. Eu vou, além do mais, utilizar as minhas técnicas de medicina para impressionar a humanidade. Laodiceia era famoso como sendo o principal hospital dos olhos do mundo antigo. Eles tinham um colírio, uma espécie de colírio chamado de pó frígio. E eu nunca entendi como é que alguém enfia pó no olho e dá certo. Mas o pó frígio, na época, era o melhor colírio que poderia existir. Então, o que era que Laodiceia atraía? Eu tenho pó frígio. Quem veio para Laodiceia buscar? Quem? Cegos? Pessoas que têm problema de visão. Laodiceia é cego guiando cego. Laodiceia é uma igreja que atrai pessoas que não têm a visão correta do Evangelho e do Reino. Laodiceia é a igreja do nosso Deus. Mas para mim, o pior problema de Laodiceia é que ela não entendeu por que ela é igreja. E sabe onde foi que ela não entendeu? No versículo 20. Eis que estou à porta e bato. De onde é essa porta? Em que porta Jesus está batendo? Ou você aprendeu que porta era essa? Porta de quê? Porta do... Onde você acha um bendito coração aqui nesse texto? Acabou? Papai. R$100 para quem me mostrar o coração aqui agora. Acha um coração aí de Laodiceia. Laodiceia é sentimentalista. Eu não tenho problema com emoções nem com sentimentos. Só com os meus mesmo. Mas Laodiceia decidiu transformar essa porta na porta do coração. A gente disse assim: vamos enfiar um coração aqui. E isso aconteceu desde que foi feita uma pintura de Jesus batendo numa porta do coração. Aí as pessoas pegaram essa pintura e disseram assim: não, essa pintura está interpretando a Bíblia. E elas estão pegando o que a pintura diz para jogar no que a Bíblia diz. Mas não tem coração aqui. E se não tem coração, que bendita porta é essa? Aí você precisa entender todas as outras cartas. E a gente vai fazer isso agora.
Só vira uma página e vai no Apocalipse 2. Você que é adventista, me ajuda. O que essas igrejas representam? Vamos ter um estudo bíblico aqui sobre Apocalipse, né, gente? Depois da série dos vilões, que eu estou muito entusiasmado com ela, vamos fazer um de Apocalipse aqui dos irmãos, tá? 7 épocas do quê? Da igreja. São períodos proféticos, períodos históricos proféticos da igreja de Deus, beleza? Ok? Estamos juntos nisso? Então vamos lá. Existe um marcador. Você que assiste filme, eu vou te explicar de uma maneira que eu só sei explicar direito para quem assiste filme e é meio cinéfilo. Existem easter eggs nas cartas. Existe uma mensagem escondida nas cartas que você, para decodificar, você tem que juntar todas elas. É uma espécie de mensagem subliminar. Só que ela não é subliminar porque ela está lá. Só que você tem que olhar para todas elas. E é isso que eu vou convidar você a fazer agora. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra depois de onde caíste. Isso é na primeira carta. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, o que acontece? Senão o que? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Na carta da igreja em Pérgamo, eu não tenho tempo para explicar aqui essa esquina, mas o versículo 16 diz assim, ó: portanto, Apocalipse 2:16, arrepende-te, senão eu faço o quê? Senão o quê? Venho aqui como agora? Opa, no primeiro é assim, ó: eu venho aqui. O segundo é: eu venho aqui sem demora. Você percebe uma aproximação? Percebe? Se não percebe, vamos até a carta da igreja de Tiatira, talvez fique mais claro. Versículo 25 do capítulo 2. Tão somente conservai o que tendes. O quê? Até que eu venha. Olha, eu venho aqui. Eu venho sem demora. Se liga até que eu venha. Há um movimento de aproximação que continua no capítulo 3, no versículo 3, quando diz: lembra depois que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, olha o que a Bíblia vai dizer agora: venho aqui, venho sem demora, até que eu venha. Eu vou vir de surpresa. Filho, obrigado. Sua participação ajudou o papai. Carta à igreja em Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 7, capítulo 3, no versículo 11, diz como? Venho aqui. Vamos comigo? Venho sem demora. Mas até que eu venho. Eu vou vir como ladrão. Eu não vou demorar. Apocalipse 3:20 diz o quê? O que diz? Tu entendeu agora? Eu estou vindo, eu estou chegando, vai ser de surpresa. Ou de casa. Então o que significa? Eis que estou à porta e bato. Significa que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como é que você explica isso, pastor Diego? Sem esses easter eggs, sem essas mensagens unidas. A Bíblia diz assim, ó: se alguém ouvir a minha voz e abrir o quê? Abrir o quê? O que é que tem que abrir? A porta. E que porta? Não é essa. Que porta não é essa? Não é a porta do coração, mas que bendita porta vai ter. Você tem o: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. E agora eu preciso saber que porta é essa. Aí eu digo: oh meu Deus, onde acharei uma porta? Capítulo 4, verso 1. Vamos ler comigo? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente o que, irmão? Essa porta está abrindo aonde, irmãos? No coração. Eu preciso saber como é que a gente conseguiu ser enganado tanto tempo. Se ler 3 versículos. 3. Eis que estou à porta e bato. Depois disso, eu vi uma porta aberta no céu.
na cara do laodiceano, que não entende nada de Bíblia e quer viver o Evangelho. Ai, meu coração. O problema da gente é que a gente está muito preocupado com o coração. Jesus não é nosso cardiologista, irmãos. A igreja não está no Evangelho em uma posição passiva. A gente não está esperando Jesus chegar no nosso coraçãozinho para nos ajudar. Não. A igreja, pelo contrário, é o agente que, empoderado por Jesus, sai para curar corações. Mas tem mais uma evidência. Esse versículo é muito estampado na cara. Eu estou querendo me humilhar aqui. Eu quero me humilhar porque eu passei anos lendo isso sem entender. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e farei o quê? Farei o quê? Cearei. E o que é que a ceia representa? Apocalipse capítulo 19. Talvez essa seja um pouquinho mais difícil. Apocalipse capítulo 19. Versículo 9. Então me falou o anjo. Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados ao que, irmãos? E o que é a ceia das bodas do Cordeiro, irmãos? É o que? A volta de Jesus. De todo jeito, em um único versículo, Jesus está dizendo: eu estou voltando. Laodiceia é tão cega que olha esse versículo, prega sobre ele e interpreta errado. Laodiceia está tão cega porque encheu o olho de pó frígio. E Jesus diz: enfia um colírio nesse teu olho e entende que eu estou voltando. A gente é tão cego que a gente espera os sinais da volta de Jesus pelas bombas que estão se explodindo na Ucrânia ou em Israel. A gente quer medir a volta de Jesus pela guerra, porque a guerra é barulhenta. E a gente não consegue ver que a guerra não é o ponto definitivo. O que vai fazer Jesus voltar não é a guerra de Israel, porque mexe com o coração de Laodiceia que está. Oh meu Deus, meu coração está aflito com a guerra. O coração de Deus está infinitamente mais aflito. Não somente com a guerra, mas com todas as atrocidades que acontecem fora da Palestina, fora da Ucrânia. O coração de Deus está aflito com a guerra que está se passando nessa cidade verticalizada que a gente chama de Recife. Em cada apartamento desse tem uma guerra. E quem pode ir lá resolver essa guerra é uma igreja. O problema desse mundo não é que os poderes públicos estão omissos. O problema desse mundo não é falta de governante. O problema do Recife não está na gestão pública. O problema é que a gente deixou de ser igreja para ser somente Laodiceia. Uma igreja que se apresenta muito bem. Uma igreja que tem uma propaganda linda. Que tem medinho da guerra, claro. Porque a gente é brasileiro. Brasileiro não entra em guerra, né? Não. O chamado da igreja de Laodiceia é perceber que Jesus está voltando. Ele está à porta. Ele está batendo. Agora imagine essa cena. Um Jesus que está à porta e bate. Se Jesus estivesse batendo naquela porta, sabe o que significava? Que Laodiceia consegue ser igreja com Jesus do lado de fora. Não dá para ser igreja com Jesus do lado de fora, mas é isso que a gente faz. A gente acha que é louvor que vai sensibilizar o coração de Deus. E a gente se esquece que o profeta já disse: afaste de mim os seus cânticos. A gente acredita que é uma adoração, uma liturgia diferenciada que vai agradar a Deus, mas na verdade essa liturgia que a gente faz é para agradar a gente.
medo é que a gente esteja desmoronando a igreja para fundar um clubinho. Um clubinho legal. De novo, eu quero dizer, essa não é uma mensagem específica para essa comunidade, é para todas as igrejas do nosso tempo. Laodiceia não representa essa igreja e todas as outras que fazem parte da denominação adventista do sétimo dia. Isso é lamentável. Porque a gente está se perdendo brigando com besteira e não está focado que ele está batendo na porta. A porta do céu vai abrir. E é interessante que a Bíblia diz, no 4, versículo 1, depois dessas coisas eu olhei, e não somente uma porta aberta no céu. No versículo 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Um trono. Sabe o que a igreja de Laodiceia não percebeu? Tem um trono no céu. Agora diz assim, ó, vencedor, eu dar-lhe-ei que você se sente comigo, Laodiceia. Olha a promessa que é para você. Se sente comigo no meu trono. E a gente quer colocar esse trono lá na frente, mas o trono de Deus já está armado. Se você vencer essa apatia, essa mornidão, esse equilíbrio, esse cristianismo de comercial de cerveja, você vai sentar no trono. E quem senta no trono faz o quê? Quem senta no trono faz o quê? Quem senta no trono faz o quê, irmãos? Governa. A igreja hoje é chamada a governar. Onde tem pobre, não é problema do Estado, é problema da igreja. Nós temos um chamado para governar. Onde tem dificuldades, onde as políticas públicas não chegam, a igreja tem que chegar com tudo. Você sabe quem é o grupo de pessoas que mais tem libertado pessoas das drogas? Com todo respeito à profissão, que só surgiu por causa do meu Jesus. Mas junte todos os assistentes sociais do Brasil, e eles não vão conseguir fazer o que a igreja já está fazendo há anos pelas pessoas com dependência química. Você sabe qual é a instituição que mais tem libertado pessoas de vícios no Ocidente? Isso era um problema do governo, mas pelo poder da pregação, porque a OMS diz que é incurável. Laodiceia pode estar colocando na mão do governo uma responsabilidade que é dela. Acordar e ser igreja. Porque quando Laodiceia abrir a porta, quem abre a porta para Jesus entrar é a igreja de Laodiceia, não é Jesus. Laodiceia vai fazer isso aqui, ó. Quando ela abrir a porta que tem no céu, Jesus volta. Mas como é que ela abre essa porta? A gente está cego demais. A gente está muito cego e a gente está dizendo: Jesus vai voltar, veja, conflitos, guerras. Jesus vai voltar quando Laodiceia disser: vem, Jesus. E como é que a gente faz isso? Pregando a tempo e fora de tempo, vivendo um cristianismo não moderado. Quando as pessoas olharem para a gente, elas verão que o poder do Evangelho brilha como ouro reluzente, enxergando sem cegueira, modificando as estruturas sociais, subvertendo o governo, não para anulá-lo, mas para provar que o governo desse mundo precisa do governo de Cristo. Mas Laodiceia continua vindo para a igreja para se cultuar. Coloca a música que eu gosto, faz a liturgia que eu gosto, seja ela tradicional ou contemporânea. Todo mundo no mesmo barco. Nós lutamos para que a igreja
não tem nenhuma identidade. Ou que a igreja mude. E nós não estamos entendendo que a igreja é chamada para governar, sentar no trono. Depois dessa mensagem, uma coisa vai ficar clara. Se Laodiceia não se converte, ela vira um clubinho gospel, um centro terapêutico e grupo. Que não vai abrir a porta para Jesus voltar. Mas eu acredito que o fim do mal, o fim da guerra, eu acredito que o fim da pobreza está na mão da igreja. Eu acredito que a redenção da arte, eu acredito que a remissão dos pecados, eu acredito que o dom de Deus está na mão da igreja. E que Laodiceia precisa acordar, abrir o olho, utilizar as vestiduras brancas e abrir os cofres para abençoar o seu reino. Jesus vai voltar, irmãos. E Ele não consegue arrancar de você nenhum amém. Aliás, era esse momento que ele estava esperando. A carta à igreja de Laodiceia começa estas coisas, diz como? Quando é que a gente diz amém? No começo ou no fim? Amém no vácuo não serve de nada. Amém não quebra silêncio. Amém é concordar. Concordar com o que? Estas coisas diz o amém. O princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira. O amém não está na mão de Laodiceia. Não é a gente que diz, Jesus vai voltar, amém, graças a Deus. Porque se dependesse de hoje, podia esperar mais 1000 anos para o Senhor. Ele é o amém. E um dia Ele vai chegar e vai dizer, amém. A minha pergunta para você hoje é simples. Você realmente quer ver Jesus voltar? Não responda assim, como criancinha de sala de departamento infantil. Tudo que você pergunta para a criancinha na sala de departamento infantil, ela vai sim. Dependendo da entonação, você fala assim, quem quer matar as pessoas? Ela diz, ei. Não. Olha para a sua vida, Laodiceia. Você realmente está querendo ver Jesus voltar? Como é que isso está sendo expresso? Na sua existência. Laodiceia tem um problema de propósito? Ela não sabe qual é o seu problema? Mas o principal PO é o porquê. Por que você é igreja? Por quê? A resposta só pode ser uma. Porque Ele está batendo na porta. E a gente não vai deixar Ele do lado de fora. Ele vai voltar. E é isso que nós vamos cantar. Eu vou fazer uma coisa que eu nem gosto de fazer hoje. Não vou fazer a pena.
que a pregação toda foi uma perda. Mas o que você vai cantar agora tem que estar de acordo com aquilo que você vai viver daqui a pouco. Sei
viver se a gente esfriar ou esquentar. No auge da nossa bonidão, na nossa busca pelo equilíbrio todo, na nossa falta de embriaguez com o Espírito, a gente não vai ver as cenas que nós acabamos de cantar. O Senhor tem um chamado para a igreja de Laodiceia. E o Senhor está chamando a gente para sair do chão e ir para o céu. O Senhor está chamando a gente para sentar no trono, governando. Mas a nossa igreja, Senhor, a começar pelos pastores, como eu, é miserável, pobre, cega, nua e infeliz. A gente trocou as vestiduras brancas pela lã negra e o colírio do céu pelo pó frio. E é por isso que o Senhor olha para a gente e engulha. O Senhor olha para a gente e tem ânsia de vômito, porque a nossa fé fede, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ensine a ser igreja, para além da liturgia, para além dos cânticos, para além do formato. Nos ensine a ser igreja. Perdoe-nos e nos faça viver ao teu Evangelho, em nome de Jesus. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem.